Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Teologia nas Férias. Eu quero que você que está aí nos acompanhando viva uma experiência extraordinária com a gente nessa jornada que vai ser uma bênção. Eu queria iniciar, sobretudo, fazendo uma oração, né? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, estudando conosco e vai participar do Teologia nas Férias. Que seja um momento muito abençoador, nos faça crescer na graça e no conhecimento, traz luz aos textos bíblicos, referente ao nosso entendimento, nos faça crescer e avançar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, bora iniciar aí esse momento. Eu sou o Wesley Brito, o seu professor dessa primeira aula, e é uma alegria estar com você. Eu tenho aqui em mãos o material físico da nossa primeira aula, que é o porquê eu preciso de um Salvador. Se vocês conseguem ver aí na parte de baixo, na parte inferior do vídeo, vocês conseguem baixar esse material em PDF. Então, se você puder, nesse momento, faça isso, tenha essa oportunidade. Na parte de baixo, na parte inferior aí da plataforma, tem o material em PDF. Se você quiser e puder, também transforme esse material em forma física, né? Procure fazer isso, será muito bom. Nós estamos com um material muito bom, e esse material você precisa se debruçar, precisa ler. Se você puder, nesse primeiro momento, já pegue Bíblia, papel e caneta e aproveite tudo que você puder, inclusive desse material que está aí em PDF para vocês. Beleza? Pessoal, baixem o material e faça bom uso dele. Se você puder, também, nesse momento, comece a anotar aí as primeiras informações da nossa aula. Se eu fosse você, eu já colocava o título aí, porque eu preciso de um Salvador. Tá bom? Eu queria que você se alegrasse, porque eu tenho uma novidade muito boa para você que vai ficar até o final da aula. No fim dessa aula, eu tenho uma novidade top para vocês, vocês vão gostar demais. E no fim da aula eu falo dessa novidade para vocês, tá bom? Pessoal, toda a aula haverá para vocês promoção, toda a aula haverá para vocês um caminho de você desfrutar aí com benefícios do estudo teológico referente a cada tema, referente a cada aula, e eu tenho certeza que vai ser benéfico para vocês e também para nós, como professores, vamos ficar felizes de saber que nós estamos contribuindo com vocês de alguma forma. Então, se você puder, escreva aí, por que eu preciso de um Salvador? Essa primeira aula se trata de uma matéria teológica, e é uma matéria que é fantástica, que é soteriologia, tá bom? A doutrina da salvação, ok? A doutrina da salvação. Soteriologia, como eu marquei aqui. Na nossa aula hoje nós vamos trabalhar todo o contexto da nossa aula, óbvio, a partir de um texto bíblico. E esse texto é Romanos, capítulo de número 8, se você puder. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30. Vamos lá? Só um minuto. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30. Pode ler, por favor? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. O assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto muito importante, e esse assunto se trata do tema central da Bíblia Sagrada.
eu quero só ler com vocês, no nosso material, só a parte introdutória. Essa parte introdutória, ela é importante para que nós possamos aí entender sobre esse assunto. Por que eu preciso de um Salvador? Vivemos em um mundo marcado por incertezas, dores e uma busca constante por sentido e redenção. Em meio a tantos questionamentos espirituais, uma pergunta se torna fundamental: por que eu preciso de um Salvador? Essa obra nasce do desejo de responder à pergunta com profundidade bíblica e clareza teológica, conduzindo o leitor para uma jornada transformadora através dos fundamentos da soteriologia, o estudo da salvação ou a doutrina da salvação, como você quiser. Neste material você encontrará mais dos conceitos teóricos. Cada capítulo foi elaborado com base nas Escrituras e nos princípios da teologia sistemática, visando mostrar que o problema do pecado é mais grave do que aparenta, mas também que a solução de Deus em Cristo é infinitamente mais gloriosa do que podemos imaginar. Do Éden à cruz, da queda à ressurreição, da perdição à nova vida em Cristo. Este é o caminho que trilhará ao longo dessas páginas. A intenção é que você não apenas compreenda o plano eterno de Deus, mas que seja impactado por ele, percebendo sua própria necessidade de salvação e o amor redentor de Deus revelado em Cristo Jesus. Seja você um estudante de teologia, um novo convertido, alguém que busca respostas. Bom, este livro foi escrito para você, que ao final da leitura e estudo você possa não apenas saber por que precisa de um Salvador, mas também experimentar a realidade transformadora de tê-lo na sua vida. Então, pessoal, eu li essa introdução para elucidar esse primeiro momento nosso, tá bom? Nós vamos trabalhar nessa aula todo esse conceito teológico sobre a salvação a partir deste versículo. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 30. Lembrando você que a soteriologia, ou o estudo da salvação, ou a doutrina da salvação, trata o tema principal, a redenção. E ela está intrínseca em toda a Bíblia. Por quê? Porque o tema central da Bíblia é a redenção. Então, se você puder, nós vamos trabalhar essas palavras que nós anotamos do versículo de número 30. Predestinou, isso aí você tem que anotar. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é que esse versículo é um versículo atemporal. O que é isso, professor? Esse versículo compreende todas as fases do tempo. Sim. As palavras que acabamos de anotar agora, predestinou, chamou, justificou e glorificou, faz jus ao passado, ao presente e ao futuro. Se você puder, anote isso. Essas palavras faz jus ao passado, ao presente e ao futuro. Por isso que eu, particularmente, gosto de tratar esse versículo do apóstolo Paulo quando fala aos Romanos de um versículo atemporal. Ele se dá em todos os espaços de tempo, passado, presente e futuro, e nós vamos entender isso agora. Wesley, por que que esses versículos eles estão conectados com passado, presente e futuro? Primeiro, porque o texto usa a expressão predestinou. O sentido da palavra predestinou é estabelecer algo antecipadamente. Wesley, o que Deus estabeleceu de forma antecipada? A salvação. Dentro do material que nós temos em mãos, você vai entender que a salvação é um plano de Deus antes de todas as coisas. Então, é por isso que eu anotei a palavra predestinou. Porque Deus planejou a salvação antes do pecado. Eu queria que você pensasse comigo nessa aula algo muito importante. O pecado não é um plano B,
ou melhor, a salvação não é um plano B de Deus. A salvação é o plano A de Deus. Isso aqui é muito top. Se você quiser anotar, por favor, faça isso. A salvação não é um plano B de Deus. A salvação é um plano A. Porque a ideia que se dá, ou a ideia que temos, pelo menos eu, novo convertido, a ideia que eu tive, é que Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Né? E aí ele imaginou, pensou em um caminho para reverter essa situação. Mas não é isso que a soteriologia nos esclarece. Ao estudar essa matéria, ao estudar soteriologia, ao estudar o plano da redenção, a gente entende que Deus predestinou a salvação e ela foi predestinada antes de todas as coisas. Se você olhar o capítulo 4 do material, nós vamos entender que o plano da salvação é um plano eterno. É por isso que vocês têm que trabalhar aí com o material que nós temos em mãos, porque ele vai esclarecer muitas coisas para nós. A salvação é um plano eterno, tá? A salvação é um plano eterno, antes de todas as coisas. Ele predestinou. Então, Deus não tem a salvação como plano B para o pecado de Adão e Eva. Deus tem a salvação como plano A. Ele predestinou a salvação. É por isso que eu disse aos irmãos que o versículo de número 30 é um versículo atemporal, porque ele abrange passado, presente e futuro. Como? Ele começa lá no Éden. E se você observar os textos bíblicos, você vai entender de forma profunda o que eu estou falando. Porque ele começa lá no Éden, Wesley, porque é lá que se origina o pecado. Nós temos um termo na soteriologia que se chama pecado original. O que é pecado original? O pecado original é o pecado cometido por Adão e por Eva. Eu queria que você lesse Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. O pecado original é o pecado que é cometido por Adão e por Eva. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras versões, foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhe para mim. Toda nação tem o seu representante federal. Toda nação tem o seu representante federal. Então, quando o Brasil precisa estar em alguma reunião internacional, o Brasil inteiro vai? Não. Quem vai? O representante daquela nação. Apenas uma pessoa que tem o poder de representar todos os brasileiros. Então, ao olhar Adão, nós precisamos compreender uma informação. Qual? Adão é o representante federal do homem. A palavra Adão não significa só homem. Se você quiser anotar, faça isso. A palavra Adão significa humanidade. Então, Adão representa toda a humanidade no Éden. É por isso que o apóstolo Paulo faz esta afirmação no versículo de número 23, do capítulo de número 3, aos Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se Adão pecou, logo toda a humanidade, tendo ele como representante federal, pecou e agora está destituído da glória de Deus. Nós nos tornamos alvo da ira de Deus. Isso aqui é muito importante, nós criamos uma dívida com Deus no Éden. Nós nos tornamos o alvo da ira de Deus por causa do pecado. Essa é a grande tragédia humana. Falando no contexto da soteriologia, nós entendemos que o pecado não é apenas uma falha de comportamento, mas uma rebelião contra Deus. O nome disso é pecado original. E essa expressão nós usamos nessa matéria, pecado original.
O pecado original é, de fato, o que originou, é até engraçado, a natureza caída do homem. Uma vez que Adão pecou, todos pecaram. E isso implica em todas as esferas da vida do homem, ok? E há um outro termo para designar isso. Isso implica em todas as áreas, todas as esferas da vida humana. Em todas as áreas, o homem se tornou pecador. Por quê? Porque uma vez que Adão, representando todos os homens, pecaram, logo a natureza humana caiu a partir de Adão. E todas as áreas da nossa vida foi afetada. E o nome da expressão que nós utilizamos aí na soteriologia é depravação total. Ou invertido, total depravação, como você quiser. É por causa do pecado que necessitamos de um Salvador. Então, a princípio, aqui na nossa aula, nós conseguimos responder, ou melhor, iniciar a grande resposta para a pergunta que norteia a nossa aula. Por que precisamos de um Salvador? É por causa do pecado que necessitamos de um Salvador, ok? Não apenas para transformar um padrão comportamental que nós temos, não apenas para transformar o nosso comportamento, porque o pecado não está relacionado a uma área da vida do homem, mas como disse, em depravação total, todas as áreas foi afetada. Então, o Salvador não é apenas para nos salvar da ira vindoura de Deus. Ele não faz só isso. Não. O Salvador não nos salva da consequência do pecado eterno. Não, não é só isso. Ele também devolve a nossa natureza, a natureza original, ok? Ele transforma a natureza caída em uma natureza perfeita. E isso aqui é o que abrange todo o versículo de número 30 do capítulo 8 de Romanos. Por isso que eu disse que ele é atemporal. Ele está falando do passado, do presente e do futuro. Então, a condição do homem ao desobedecer a Deus no jardim tornou o homem alguém morto espiritualmente. Então, a condição espiritual do homem é de morte espiritual. Então, todas as pessoas que nascem, já nascem herdando o pecado adâmico, o pecado original. Já nascem com a natureza caída, já nascem precisando espiritualmente de um Salvador. É por isso que eu preciso de um Salvador, é por isso que você precisa de um Salvador, é por isso que todos os homens precisam de um Salvador. Então, ao compreender a princípio o versículo de número 8, nós entendemos que ele está em fases. Ele está falando do passado, ele está falando do presente e ele também está falando do futuro. A condição humana do homem, a condição, melhor dizendo, espiritual do homem, depois do pecado, é morte espiritual. Então, algo foi quebrado. A aliança foi quebrada de Deus para com o homem. E logo, nós percebemos já no Éden que deixa o homem em uma condição de rebelião contra Deus. Olhe para mim, se você conseguir compreender as informações a princípio aqui da nossa aula, você vai entender que o Éden é a gênese de todo o sentido soteriológico. Então, essa aula está baseada em todo o contexto da Bíblia, ok? De forma tipológica, de forma figurativa, de forma metafórica. Você vai ver em toda a Bíblia Deus querendo se relacionar com o homem e, para isso, ele executa o plano da redenção. Então, lá no Éden, o homem sai do Éden morto espiritualmente, mas com uma palavra, né? Com a palavra que Deus libera para a vida dali do homem, lá no Éden. Olhe para mim aqui, presta bem atenção, não se distraia nesse momento.
você precisa compreender que Deus sentencia a mulher, o homem e a serpente. E quando Deus vai sentenciar a mulher, o homem e a serpente, Deus prega o que nós chamamos de proto-evangelho. Ali é a primeira vez em que Deus fala acerca do plano que ele tem, do plano que já estava na eternidade, e esse plano não tem outro nome, o nome dele é Jesus. Então, depois do pecado original, o homem se torna morto espiritualmente. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Se você puder, leia Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. E essa morte espiritual, ela é a separação de Deus do homem, ok? A separação. O pecado, a Bíblia já diz, o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Efésios, capítulo 2, versículo de número 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então esse versículo revela que o homem está morto espiritualmente e ele é incapaz de intermediar uma ação que o conecte a Deus. Então é o próprio Deus que de forma voluntária decide comunicar ao homem vida através do plano da redenção, Jesus de Nazaré. Tá? Então isso, ou seja, o versículo de número 1 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, revela a necessidade urgente que nós temos de um Salvador para que ele restaure o nosso relacionamento com Deus, uma vez que pecamos no jardim, estamos mortos espiritualmente, mortos nos delitos, mortos nos pecados, de forma sem capacidade espiritual de se relacionar com Deus, se comunicar com Deus, se aliançar com Deus, ter comunhão com Deus, comungar com Deus. Só Deus pode fazer essa obra, só Deus pode fazer essa obra. O homem não tem capacidade humana, espiritual, moral, uma vez que o homem pecou, ele não possui mais essa capacidade. E então Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua plenitude, decide se relacionar com o homem. Olhe para mim, Jesus é Deus se achegando até os homens. E eu queria fazer um contraste entre Jesus e religião, porque a religião, o significado dela é os homens tentando se achegar a Deus. Jesus é muito mais do que religião. É Deus se achegando aos homens. Então, ao compreender isso, ao compreender essas informações, você entende que o plano da redenção é o próprio Deus se manifestando. Romanos, capítulo de número 5, se você puder, leia comigo Romanos, capítulo de número 5. Já estou aqui quase que aberto. Versículo de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, nós já conseguimos compreender que a consequência do pecado original é a morte espiritual, ou seja, estar desligado de Deus, eternamente longe de Deus, afastado de Deus. Só que olha a informação que o apóstolo Paulo nos dá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Ele diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. E aí, nesse capítulo, eu queria que vocês lessem depois todo o capítulo de número 5, nós vamos entender o plano da justificação. Nesse capítulo, nós conseguimos entender que Deus, na sua infinitude, decide se revelar ao homem. Eu queria ler um textuário, João capítulo 3, versículo de número 16. A gente precisa entender que há em Deus essa capacidade voluntária de se conectar com o homem outra vez com o plano da redenção. Pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós compreendemos que Deus predestinou a salvação antes de todas as coisas, através do ato humano. Deus decide surpreender o homem, dando a ele aquilo que já estava oculto. Se você olhar de forma tipológica, quando Deus veste Adão e Eva, ele já está apontando para a proto-salvação, ele já está apontando para o Cristo, ele já está apontando para um plano da redenção, porque esse plano ele predestinou. Mas ele só não predestinou esse plano, ele nos chamou para esse plano. Deus é quem é o maior interessado em salvar o homem. É por isso que Deus não amou Wesley, Deus amou o mundo, e é de Deus a vontade voluntária de chamar, de comunicar ao homem o plano da salvação. É por isso que nós lemos o texto áureo. Esse texto é áureo da Bíblia. Eu acho que até quem não é evangélico, não conhece a Deus, deve conhecer de fato esse texto, né? Porque Deus amou o mundo. A verdade é que a frase mais falada pelas pessoas é: Jesus te ama. Mas a salvação, ela é um processo. Ela é um processo crescente, progressivo na vida de quem recebe. Deus não só predestinou, mas ele também chamou. E como é que Deus chama o homem à salvação? Deus chama o homem à salvação através da pregação do Evangelho. Onde que está o grito do chamado de Deus para os homens? Venham à salvação. Está na boca dos evangelistas, na boca dos pastores, nas rádios, está nos programas de TV evangélico, está na boca dos missionários, está na minha boca, está na sua boca. É o chamado de Deus à humanidade e à salvação. Não é mesmo? Então a gente consegue compreender a forma como o apóstolo Paulo está dividindo esse plano espiritual no versículo de número 30, do capítulo 8 de Romanos, e nós conseguimos conectar aí o tempo a essas informações, entender que Deus predestinou no passado, está nos chamando no presente, e quando alguém recebe a salvação hoje, a salvação, o plano da redenção, quando alcança a vida do ser humano, logo ele também não passa só a ser salvo, mas ele passa pelo processo da salvação. E que processo é esse, Wesley? Um dos processos, na verdade, é a justificação. O que é a justificação? Ser salvo não é só levantar a mão, gente. Eu estou salvo, vou para o céu. Não. Ser salvo não é só o ato de Jesus ou de Deus, na sua bondade, nos livrar da ira vindoura, mas ele nos justifica, ele nos tira a culpa. E aqui a gente consegue entender o que é o sacrifício de Cristo. Ele nos justificou. E o que é justificar, Wesley? É tirar a culpa, é tornar inocente. Então Jesus é aquele que fez o maior ato já visto pela humanidade. Ele não apenas abre um caminho de possibilidade ao homem, mas a obra que ele faz é interina, é completa. Ele predestina, ele chama e ele justifica, e eu queria pensar com vocês agora isso. Se você puder, anote a palavra justificação, por favor. Ele justificou. Se você puder, anote isso. Romanos capítulo 3, versículo de número 9. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 9. Se você puder, ache esse texto, por gentileza. Pode ler, por favor. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado.
Percebeu o que o texto está dizendo? A justificação é um ato de Deus de nos tornar inocentes. Nós passamos da cadeira de réu para a cadeira de inocentes. Eu queria pensar com vocês em 1 Coríntios também. Nós vamos ler alguns textos agora. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então todo homem pecou, se tornou injusto, se tornou réu, se tornou culpado. Então a informação de 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 9 é que nós somos injustos e não vamos herdar o reino de Deus. Isso é a consequência do pecado original. Mas olha o que diz 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 21, olha o que diz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então a expressão justiça está diretamente ligada a justificar, a tornar inocente. Então Cristo, que não conheceu o pecado, Cristo, o verbo que se fez carne, se você ler aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 9, você vai entender o ato de Deus, sendo Deus, se esvaziar de si mesmo para tornar-se homem. Se você entendeu o que João diz que a luz estava entre os homens, no capítulo de número 1, ele é essa revelação. E o que ele se revela, qual é o plano de Deus em revelar o Filho? Nos tornar justos. Então, Cristo levou sobre si, como diz de forma profética, Isaías capítulo de número 53, ele carregou sobre si os nossos delitos, os nossos pecados, ele levou sobre si o peso, a culpa. Existe uma expressão em uma das orações de Jesus no Getsêmani que eu acho impressionante. Jesus está agonizando, ele sabe que ele vai enfrentar o maior desafio de sua missão, que é a cruz. E ele, na sua oração no Getsêmani, fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Eu queria que você entendesse que uma vez que o homem pecou, ele se tornou injusto. Uma vez que ele se tornou injusto, ele se tornou alvo da ira de Deus. Só que, como nos informou o apóstolo Paulo, por um homem entrou o pecado no mundo, mas também por um homem todos são feitos justos, aqueles que recebem o plano da redenção, o plano da salvação. Então, a informação que nós conseguimos obter pela Bíblia é que Cristo nos torna justo, nos faz justiça, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 21. Nós fomos feitos justiça de Deus. Então, saímos do banco de réu, tínhamos uma dívida para Deus. Então, eu queria que você pensasse agora, nós estávamos em débito com Deus, nós estávamos em dívida com Deus, porque ninguém deve nada para o diabo. Para com essa história de que você deve alguma coisa para o diabo. Ninguém deve nada para o diabo, viu, gente? E o diabo também não ficou feliz com a crucificação de Jesus. Na verdade, ele queria que Jesus morresse de qualquer outra forma, menos morte de cruz. Então, entenda que você não deve nada para o diabo. Quando nós vemos Cristo na cruz, nós entendemos uma coisa. O que, Wesley? É Deus pagando para Deus a dívida. Porque o próprio Deus se fez carne na pessoa do seu Filho. E entendendo essa informação, nós conseguimos compreender que não devíamos nada para o diabo. Nunca devi nada para o diabo, nem eu e nem você. A nossa dívida era para com Deus, e a dívida do pecado que nos separou de Deus foi paga pelo seu Filho na cruz do Calvário. Então, pense comigo, antes da salvação, antes do plano da redenção, antes de receber Cristo na minha vida, eu estou sendo representado por Adão, representante federal de todos os homens. Adão, logo a minha natureza caída, eu estou dando passos longos ao inferno,
né, a condenação eterna longe de Deus, que essa é a consequência do pecado original, mas quando eu recebo o plano da redenção, recebo a salvação, recebo Cristo, a mensagem de Cristo, sou alcançado por ela, eu não sou mais, eu deixo de ser representado por Adão, uma vez que eu creio em Cristo, alcanço as águas do batismo, professo a fé, e agora eu sou representado por Cristo. O pecado não entrou na humanidade por um homem, por isso Deus se fez homem, para que como homem perfeito pagasse a dívida do pecado para Deus. Vamos ler lá Colossenses capítulo de número 3, Colossenses capítulo de número 3, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1, é um dos textos mais fantásticos para mim de Colossenses. Pode ler por gentileza. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Lê de novo, por favor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu quero que você leia o 2 e o 3 também, por favor. Leiam o 2 e o 3 também. Não é só um, eu errei aqui, desculpa. Leia o 2 e o 3, por favor. Vou ler inteiro. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Glória a Deus por isso. Olha a informação que o apóstolo Paulo está dando para a gente aí. Vocês morreram. Ele está falando de quem recebeu Cristo. Ele está falando de quem foi alcançado pelo plano da salvação. E a vida de vocês está oculta. Eu queria que você escrevesse essa palavra, oculta, / escondido. Vocês estão escondidos na pessoa de Cristo. Então eu queria que vocês pensassem comigo agora sobre o que o apóstolo Paulo está falando aí neste versículo. Uma vez que nós recebemos o plano da redenção, não somos mais representados por Adão, porque Cristo agora nos representa. Recebemos esse plano da redenção, professamos a fé, cremos em Jesus. Logo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos que estão em Colosso. Vocês estão escondidos, ocultos em Jesus. Logo, eu começo a pensar que todas as vezes que Deus olha para Wesley, todas as vezes que Deus olha para a humanidade, Deus não enxerga a humanidade. Deus não enxerga Wesley, Deus não enxerga você, Deus enxerga Cristo. Nós estamos ocultos em Cristo, escondidos em Cristo. Isso é um dos benefícios do plano da redenção, do plano da salvação. Então, toda vez que Deus olha para a humanidade, Ele vê quem, Wesley? Cristo. Cristo se tornou alvo da ira de Deus, para que nós não fôssemos o alvo da ira de Deus. Então nós estamos ocultos em Cristo, e uma vez que Cristo sobe no madeiro, uma vez que Cristo grita tetelestai, que significa está consumado, essa expressão, essa palavra tetelestai, que significa está pago, está liquidado, a dívida está paga, é uma expressão comum dessa tradição, da tradição daqueles dias, daquele tempo, quando uma dívida era paga, quando um contrato era acertado, quando algo estava sendo liquidado. Então, o que Cristo fez na cruz do Calvário foi pagar a dívida do pecado. Ele recebeu em si a ira de Deus, levou o pecado de todos os homens, e hoje aqueles que recebem a Jesus estão dentro do plano da redenção, escondidos na pessoa de Cristo. Então, toda vez que Deus olha para nós, Ele não enxerga a pessoalidade do Wesley, a sua pessoalidade que está aí, Ele enxerga
Cristo, que morreu em nosso lugar. Isso significa sacrifício substitutivo. Ele substituiu nós, se colocou em nosso lugar, se tornando o alvo da ira de Deus, para que nós pudéssemos nele ter a vida eterna. Essa é a proposta da salvação, ok? Vida eterna. Então, nós saímos do jardim no Éden, do lugar das delícias, não é? A expressão da palavra Éden, do paraíso de Deus. Lembra? Nós somos expulsos por causa do pecado, mas Cristo enfrenta a cruz do Calvário, enfrenta a ira de Deus, para que nós pudéssemos retornar ao paraíso, retornar ao jardim, retornar à comunhão, retornar à eternidade com Deus. Eu queria que vocês lessem Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Um dos versículos master aí da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 8, 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Logo, uma vez que a justiça de Deus, porque Ele é justo, exige a punição do pecado do homem, Cristo se faz réu, se faz maldito, se faz no lugar do homem o alvo da ira de Deus, recebe essa punição. Recebe essa punição no nosso lugar, e agora ninguém, ou melhor, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão isentos da condenação eterna. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é muito poderoso, não é? Então, esse é o plano da justificação. A justificação é nos tornar inocente, nos tornar puro, nos tornar sem culpa, sem mácula, ok? É tirar de nós o alvo da ira de Deus. Cristo se torna este e leva por nós e faz por nós o sacrifício que nós não teríamos condições de fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus em nada, isso aqui é maravilhoso, Jesus em nada pecou. Como pagar a dívida do pecado se eu sou um pecador? Como pagar a dívida do pecado se eu sou um pecador? Impossível pagar pecado com pecado. Não dá. Então, Cristo, que não tem pecado nenhum, porque a sua natureza é pura, a sua natureza é santa, porque a gente precisa compreender que ele se esvaziou de si mesmo, mas ele não deixou de ser. Esvaziar é uma coisa, deixar de ser é outra. Ele se esvazia de si mesmo, mas ele continua sendo Deus. A sua natureza é divina. Em nada ele pecou como homem. E por esse motivo, ele foi o único que poderia pagar o preço do pecado. Então, se você puder, Hebreus capítulo 4. Versículo de número 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Cristo não teve pecado. 1 Pedro, se você puder, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele se fez maldito. Isaías 53, versículo de número 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Então, ao compreender esse plano, nós entendemos,
predestinação, o chamado à salvação, a justificação e, por fim, a glorificação. Wesley, o plano da redenção está completo? Ainda não, mas já já vai ser. Por quê? Porque o plano da redenção não faz jus apenas em ser, eu sou salvo. Não, mas ele tem as suas fases, como nós estamos pensando aqui no versículo de número 30. E a última fase do plano da redenção, do plano da salvação, é a glorificação. Eu queria que vocês pudessem aí comentar, deixar suas perguntas aí nos comentários, enquanto nós estamos aqui desenvolvendo a aula. Eu queria que você deixasse perguntas, sugestões, comentários, contribuísse com versículos, interagisse aí conosco aí, segundo o que você está pensando, as anotações que você está fazendo, as dúvidas que você está tendo, deixem aí nos comentários. Então, a obra da salvação compreende em predestinar, chamar, justificar e glorificar. Se você puder, leia comigo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Então, o último estágio da salvação, eu queria que vocês lessem também 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 53, é a glorificação. E como que a glorificação se dá, Wesley? No ato de Deus em tirar a gente da terra. Pode ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Continua? Pode continuar. Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada um das sementes dá o seu corpo apropriado. Versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Filipenses capítulo de número 3, versículo 21. Filipenses capítulo de número 3, a glorificação do corpo. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Então, a glorificação, gente, ela se trata de um período presente e futuro. Porque a glorificação está falando sobre a santificação. O ato da santificação é um ato decisivo. Santificação não é orar 3 horas por dia, 5, 10. Santificação não é ler a Bíblia apenas todos os dias. Santificação é uma decisão. Eu não vou pecar, é dizer não ao pecado. Esse é um dos atos da glorificação. Mas o segundo e o principal é esse que nós estamos lendo nos textos bíblicos. É quando Deus tornará o nosso corpo, que é corruptível, um corpo incorruptível. Aqui está falando sobre daqueles que vão ressuscitar. Aqueles que morrerem vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos serão transformados
mas todos nós, como benefício da salvação, receberemos um corpo incorruptível para estar com Deus na eternidade. Então, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. O mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos também há de ressuscitar os salvos e transformará os salvos em corpo glorioso para se encontrar com Deus. Então, o ato da glorificação é um dos estágios da salvação, sendo este estágio presente e futuro. Então, a gente conseguiu compreender o porquê eu preciso de um Salvador. E tendo a ideia do porquê eu preciso de um Salvador, nós conseguimos compreender aí alguns estágios da salvação para que nós consigamos ter luz e entender este plano na Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada revela o plano da redenção, o plano da salvação, o plano principal. Então, eu queria já ir para o final das nossas considerações, te agradecendo por estar conosco nessa primeira aula. Eu tenho certeza que ainda temos muito a aprender juntos e nós vamos, a cada aula, a cada passo, a cada vídeo que vocês assistirem, a cada momento que vocês estiverem conosco, aprender e evoluir. Agora eu quero abrir a oportunidade para você comentar. Eu quero que você comente aí como que foi a aula para você. Eu quero que você deixe aqui algum relato nesse momento agora das coisas que nós aprendemos aqui. Existem informações essenciais, enquanto você comenta, escute aí, existem informações essenciais lá no nosso material, como expiação, entre outras informações, termos que se usam na soteriologia e no plano da redenção, para que você entenda melhor. Então, estude o material, aproveite. Você que puder, torne o material físico, vai encardenar, vai na lan house, imprime o material, tenha ele nas suas mãos, estude com ele. Eu tenho certeza que você vai usar no futuro. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, essa palavra, ou o que aprendemos aqui, fará sentido para você de forma poderosa, e você vai ver como vai ser enriquecedor ter esse material em mãos. Como eu tinha dito no início da aula, eu tenho uma novidade para vocês, não é? Então, vocês estão ganhando aí um bônus. Qual é o bônus? Nós, no material, indicamos vocês fazerem uma leitura. Se você ir lá na última página do material, eu indiquei você estudar com um material à parte, um livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Soteriologia, de Meyer Pearman. Se você puder comprar esse livro, não vai precisar, porque vocês acabaram de ganhar um bônus. Eu disse para você que toda aula que vocês tiverem aqui, no período da teologia, nas férias, vocês vão ganhar promoção, vão ganhar bônus. Então, vocês acabaram agora de ganhar esse bônus aí, que é esse livro em PDF, aí mesmo na plataforma. Então, você vai ter o acesso aí mesmo na plataforma desse livro, não vai precisar comprar se você não quiser. Se você quiser, top, mas se você não quiser, tem em PDF, e esse é o bônus que vocês estão ganhando agora, por estar aqui conosco nessa aula. Quando eu fiz a indicação, a primeira coisa que eu pensei eles têm que comprar para ler. Mas a Teologia nas Férias é tão top que fornece aí para você um bônus agora, aqui nessa aula, que é experimentar desse material aí na plataforma, baixando ele em PDF, ok? E eu tenho uma grande, super, mega, master blaster novidade para vocês, que amam a teologia, que amam estudar, que amam as nossas aulas, que está entendendo e tendo clareza aí, se aprofundando nas Escrituras Sagradas com a gente. Eu tenho uma novidade bombástica para vocês. Nós temos um Masterclass, como interpretar a Bíblia, como entender, como aplicar as ferramentas necessárias para interpretar a Bíblia. Você pode aprender tudo isso e muito mais conosco
no Masterclass. Porém, a grande novidade hoje é que vocês vão ter desconto para participar dessa aula. Ela tem um preço, mas eu estou liberando agora um cupom para vocês, para que vocês participem do Masterclass, obtendo ferramentas para interpretação bíblica, a partir do contexto, a partir da exegese, a partir da hermenêutica. É sensacional, e você não pode ficar de fora. Então, sendo assim, eu estou liberando agora um cupom para que vocês acabem esse vídeo e já vai aqui na plataforma mesmo, direto se inscrever e participar do Masterclass. Tem um preço, mas o meu cupom vai te dar um desconto pela metade do valor que é a aula. Então, se você puder, entra lá, aplica o cupom BRITO, tudo maiúsculo, _ 01, para você obter esse desconto. Então, a aula estava em R$60, mas se você aplicar o cupom agora, depois dessa aula, você vai participar dessa aula apenas por R$30. Você que é pregador, você que é discípulo, você que é membro, você que é novo convertido, você que é líder, precisa obter as ferramentas para interpretar os textos bíblicos. Olhe para mim e escute isso aqui. Não existe várias interpretações da Bíblia, existe só uma interpretação da Bíblia que é a correta. Como eu chego na interpretação correta? Só lá no Masterclass você vai aprender a adquirir as ferramentas para interpretar a Bíblia da forma correta, para que você não erre, não tenha heresia, não tenha nada para te atrapalhar. Você vai chegar à conclusão daquilo que de fato as Escrituras é. Mas para isso você precisa aproveitar essa oportunidade. Então vai lá, pega meu cupom. Bem que os alunos aí podiam fazer um Pix para mim, porque depois de um cupom desse, abençoador, para você participar do Masterclass por metade do preço, irmãos, que é top. Então, todas as aulas vocês vão ter promoções, todas as aulas vocês vão ter bônus, todas as aulas vocês vão ter, quem sabe pode chegar mais cupom de livro, de material, de aula, não é? E você que ainda não faz teologia conosco, fique ligado aí nas próximas aulas, porque vai ter novidade para vocês já entrar na teologia e fazer teologia conosco, seja presencialmente em nosso instituto ou também à distância aí pelo seu aparelho, pelo seu celular, pelo seu notebook, seja lá qual for a sua ferramenta. Eu queria só terminar aqui falando para vocês que viver salvo é viver para a glória de Deus, cheio do Espírito Santo, anunciando as boas novas, aguardando a glorificação futura. Precisamos de um Salvador, não só para nos resgatar, mas para nos conduzir até o fim. Temos uma grande caminhada juntos com a Teologia nas Férias, espero que eu tenha contribuído com você, querido aluno, para auxiliar na sua compreensão profunda sobre esse tema tão abrangente. Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu estou te esperando lá no Masterclass. Deus abençoe todos vocês, abraço.